pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse momento de troca de experiências novamente. Nós somos da Psicologia do CRAEI, meu nome é Priscila, nossa colega Jaqueline e Graciela. Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor para crianças. Esse tão conhecido livro, que nós vamos também disponibilizá-lo para vocês em PDF. O autor trouxe uma primeira edição, as 5 linguagens do amor para casais. E mediante tanta demanda, ele fez uma parceria com uma pessoa especializada na área infantil e desenvolveram as 5 linguagens do amor para crianças. Quem aí já pensou qual é a sua linguagem de amor? Nós temos que pensar que nós temos linguagens de amor. As nossas crianças, elas precisam desse contexto para que eles possam se sentir amados. E para isso, o livro vem trazendo, em primeiro lugar, o toque físico, as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes e os atos de serviço. Se eu perguntar para vocês, quem aí já disse que ama seu filho? Todos vão dizer, né? Eu amo muito meu filho, eu falo para ele que eu amo. Mas será que essa é a linguagem de amor do seu filho? Ele está se sentindo amado? Qual que é a interpretação, a percepção dele em relação ao seu amor? O livro traz para nós o termo tanque emocional. Nós somos seres que precisamos de preencher esse nosso tanque emocional todos os dias. E aí, cada pessoa vai eleger uma forma de encher esse tanque. É importante vocês perceberem que até os 5 anos de idade, as crianças elas precisam dessas 5 linguagens do amor. A partir de 5 anos, elas já começam a identificar qual que é a sua linguagem, sendo ela a primária e a secundária, né? E para isso, nós precisamos também começar a perceber como que está sendo apresentado essas linguagens para as crianças no dia a dia. Olha só, vamos pensar um pouquinho a respeito da primeira linguagem, o toque físico. Muitas vezes, aquela pessoa sinestésica, né, que chega, que abraça, que beija, a gente até chega a criticar, julgar, nossa, essa pessoa é muito pegajosa. E aquela é a linguagem de amor dela. É a forma que ela se sente amada. Muitas vezes, para a criança, você dizer, eu te amo, estou com saudades, não é o suficiente. Você precisa do abraço, do aconchego, do carinho, do cuidado com aquela criança. E para isso, pessoal, é necessário sempre começar a observar as nossas atitudes. Por quê? Nós temos situações básicas, cotidianas, como por exemplo, o dar o banho, o colocar para dormir, que são fatores corriqueiros, né, que a gente desenvolve todo dia com as nossas crianças. E a gente pensa, não, eu tenho toque físico com eles sim, mas esse momento, a criança sabe que é um momento de necessidade, que é um momento de cuidado diário. Para além disso, o que você pode fazer para o seu filho? Ao deixá-lo na escola, você dá um abraço, um beijo, né? Fala eu te amo, eu estou te esperando, eu vou te buscar. Ao receber essa criança em casa novamente, dar o mesmo abraço, o beijo, acolher aquela criança com uma forma de toque físico, de amparo. Porque o nosso dia a dia, assim como das crianças, eles trazem desafios. E às vezes foi um dia turbulento na escola, o qual teve briga com o coleguinha, não entendeu o que a professora explicou, ou até mesmo estava resistente a ir para a escola.
mas com esse toque físico, você diz do seu amor, você diz da importância daquele momento e que você está esperando a criança de volta em casa. Então você está gerando na sua criança, no seu filho, uma autoconfiança, né? Uma credibilidade de que alguém que me ama me espera. Eu não estou sozinho. Então é importante a gente começar a perceber essas nossas atitudes. Qual que é essa nossa linguagem? Outro fator específico que muitas vezes acontece, nós sempre temos o hábito, né, de fazer algumas negociações e a criança, ela começar a perceber esse amor de uma forma condicional. E o amor, ele não é condicional a ele ter feito algo bom, a ele ter conquistado alguma coisa. Esse amor, ele precisa ser incondicional. Ele é um amor independente se a criança errou, se a criança acertou. Ela precisa sim se sentir amada e amparada, até mesmo nesses momentos os quais ela errou, ela não cumpriu os combinados, mas ela sabe que ali existe uma base, uma estrutura. Então não pode ser levado nesse sentido de negociação, de chantagem. Ah, se você não fizer isso para mim, eu não vou gostar mais de você. Nós não podemos causar todo esse constrangimento, esse sofrimento para a criança. A mesma coisa, né, à medida que essa criança vai crescendo e se desenvolvendo, por quê? Se até os 5 anos ela precisa conhecer e sentir essas 5 linguagens do amor, as outras linguagens as nossas colegas vão falar para vocês e a gente vai esclarecendo um pouco mais, elas também precisam perceber que vão se identificar, né, da forma que eu falei. Às vezes vai eleger uma que é a principal e outra que vem de forma secundária. Então, se o seu filho, a primeira linguagem dele é o toque físico, ele vai crescer, ele vai desenvolver, às vezes na fase da pré-adolescência, da adolescência, esse toque físico, ele já não vai ser mais da mesma forma, né? Como era na infância, porque os adolescentes, geralmente, eles têm uma resistência a esse toque físico vindo dos pais, né? Vergonhoso, por exemplo, como que o meu pai me abraça perto do meu grupo de amigos? Não vai ficar legal. Como que a minha mãe chega e me dá um beijo? Então, existe essa certa resistência, mas não é algo que você não possa fazer de jeito nenhum, muito pelo contrário, isso pode permanecer dentro da sua casa. Um boa noite, um carinho, um cuidado, às vezes o coçar as costas, chegar, né, e falar boa noite, fica com Deus, são atos que a criança e o adolescente estão se sentindo amados. Tem até uma historinha de uma criança que muitas vezes dava birra, ela tinha 8 anos. E aí sempre, às vezes ao rolar ao chão, quando a mãe passava, puxava a calça, sempre provocando a atenção da mãe. Quando a mãe estava por perto, chegava e encostava na mãe, dependente ali daquele amor, do toque físico. Olha, eu estou aqui, me dá atenção. Essa questão, gente, é algo muito importante. Não é uma carência, é a forma do tanque emocional que a criança precisa para se sentir amado. Então esse tanque emocional é como um tanque de gasolina do nosso carro. A gente não precisa estar sempre abastecendo. Nós temos que abastecer o tanque emocional das nossas crianças também. E aí é ter esse cuidado. Por que do comportamento do meu filho? Qual que é a linguagem que ele está me dizendo? A gente precisa conhecer o nosso filho. E vocês hoje, na vida adulta, enquanto pais, também vão parar para refletir a partir de agora qual que é a linguagem de amor de vocês. Qual que foi a linguagem naquela infância que alguém te correspondia ou não?
Os seus pais, eles conseguiam perceber qual que era esse tanque emocional que você precisava preencher? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E na relação também, por isso que tem as 5 linguagens de amor para casais. Será que você está falando a mesma linguagem do seu companheiro, da sua companheira? Isso é importantíssimo para esse amor nos dar estrutura, nos dar base, para ter forças a continuar. Porque independente de qualquer situação, é importante a gente sempre lembrar: o amor é o que nutre, é o que dá força, é o que enche esse tanque, é o que dá vontade de continuar, de prosseguir. Imagina agora, essas pessoas mais sinestésicas, sejam as crianças, sejam os adolescentes ou até mesmo vocês adultos, nesse período de pandemia, o quanto que está sofrido, porque uma das primeiras coisas que tiraram de nós foi o toque físico. Olha a situação que essas pessoas que têm essa linguagem de amor como primária, como que ela se encontra agora? Então é uma pessoa que provavelmente está sofrendo muito. É uma criança que ao ver a professora, ao ver os coleguinhas, ele não pode encostar, ele não pode demonstrar o seu afeto. Então vamos sempre, pessoal, pensar a respeito disso. Não é uma criança pegajosa, não é um adolescente pegajoso, é uma linguagem do amor. E aí, lembrando que essas 5 linguagens não tem uma que seja mais importante que a outra, muito pelo contrário. Nós vamos identificando e nós vamos percebendo que essas linguagens, elas se comunicam. Então, às vezes, a minha linguagem é uma linguagem que casa muito bem com a da Jaqueline, e nós vamos ter essa afinidade, porque tem uma retribuição ali, tem uma parceria. Por isso que nós temos que ficar atento com essa forma de linguagem. Para isso, agora, nós vamos conversar um pouco mais a respeito das outras linguagens também e entender por onde perpassa esse amor, o quanto que essa linguagem ela é fundamental na nossa vida. É um livro que eu indico muito, acho que todas as pessoas, se não tiveram oportunidade, a partir de agora, vão procurar, vão querer conhecer, ler e entender um pouco, porque assim, ajuda muito. A partir do momento que a gente tem essa consciência, nós conseguimos entender o outro e falar a linguagem de amor dele. Porque às vezes as palavras o eu te amo não está enchendo o tanque da criança, não está suficiente. E aí você começa a ficar desorientado. O que eu faço mais para essa criança? Entenda a linguagem de amor dela. Apresente para ela essas 5 linguagens até seus 5 anos e depois entenda que alguma linguagem vai ser eleita, vai ser escolhida. Passo a palavra para a Jaqueline. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vou dar continuidade na linguagem do amor, falando sobre as palavras de afirmação. Palavras de afeto, carinho, palavras de elogio, de instrução. Todas essas palavras, elas são ditas para o seu filho e ele vai entender que você se importa com ele, né? Quando você diz essas palavras para o seu filho, isso significa, eu me importo com você, né? E quando vocês, pais, expressam essas palavras para os seus filhos, eles se sentem mais valorizados, mais seguros, né? Por isso é tão importante essas palavras de afirmação, né? Mas quando vocês, pais, expressam essas palavras de maneira impensada, né? Em momentos de ira, em momentos de raiva, né? Isso vai ferir profundamente as crianças, né? Vai prejudicar a sua autoestima, vai fazer com que a criança duvide da sua capacidade, né? Porque para a criança ser uma criança saudável, né? Para ter capacidade de realizar as coisas, ela precisa desse amor, ela precisa, né? Desse aprendizado que é através dos pais,
né? E as crianças, elas só se sentem amadas quando elas têm esse afeto, esse carinho que tanto foi falado pela Priscila aqui, né? Que é um ponto muito importante. Mesmo antes das crianças entenderem o significado das palavras, né? Elas recebem mensagens emocionais, né? Através do nosso tom de voz, do nosso modo gentil de falar, né? Os bebês, por exemplo, eles só compreendem essa linguagem do amor através da nossa expressão, né? Da forma que nós olhamos para essa criança, né? Através dos sons meigos que a gente transmite para elas. Através das palavras de elogio que nós expressamos também esse amor, esse afeto, pelo que a criança né? Pelas suas características, pelas suas habilidades. E o elogio também, ele tem que ser feito quando a criança consegue realizar algo. E uma outra coisa importante, quando a gente diz de bebê, né? A questão do toque físico também é muito sensível ali no momento que o bebezinho, ele está percebendo quando ele é pego com amor, com cuidado, com zelo. Sim. E quando é algo de forma obrigatória, sabe? O cuidado ali sem essa demonstração de amor. Então, os bebês também sentem essas linguagens, sim, e nós temos que ter esse cuidado. Sim. E através dessas palavras de elogio, né, que a gente consegue transmitir tudo isso, né, esse amor, esse carinho, né, tem que saber o momento também de elogiar essa criança para que aquilo não se torne uma coisa frequente, né, porque quando você elogia a criança com muita frequência e ela vai se habituar tanto àquele elogio que quando ele não vem, né, por parte dos pais, a criança vai entender que há algo de errado com ela. E aí esse tanque esvazia. Isso. E ao contrário disso, quando a gente faz o elogio, né, de forma excessiva, né, quando ele é feito com frequência, a criança isso é muito arriscado. Por quê? Porque ela vai ficar habituada a isso, né? Ela vai ficar condicionada a esse comportamento, o que não vai surtir muito efeito, né? E outra palavra de afirmação também é o encorajamento, né? Que significa estimular a coragem da criança. Esse é outro ponto muito importante também da gente tá percebendo, né? Nós sabemos que para as crianças pequenas todas essas experiências, né? Elas são novas e desafiadoras, né? Principalmente para os bebês, né, que ao aprender a andar, a falar, né, mas é com as nossas palavras encorajadoras que nós vamos ajudá-la, ou o contrário, né, dependendo da palavra que for dita naquele momento, nós podemos encorajá-las também. E o mesmo princípio, ele é observado no aprendizado das habilidades sociais das crianças. Nós é que temos que ensinar a criança, né, a desenvolver a empatia, o autocontrole, a interação com outras pessoas, né, e a se socializar, né? Nós, enquanto pais, é que temos que ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades, né? Porque os pais, eles são o espelho das crianças, né? As crianças se espelham nos pais porque eles são o exemplo, e as crianças seguem o exemplo. Mas para ensinar a criança a encorajar, né, para a criança se tornar uma criança que tenha facilidade de aprender as coisas, os pais também precisam estar bem, né? Os pais precisam estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque só assim você vai conseguir encorajar o seu filho também nas atividades do dia a dia, né? Na sua vida. Se vocês forem pessoas pessimistas, que sempre tende à negatividade, essas crianças, elas estão percebendo, né? Sim. Elas estão sentindo que tudo que eu fizer pode dar errado. Então, na dúvida do dar errado, sim, eu vou ficar estagnado, eu não vou tentar. Então, aquela criança, ela não cresce, ela não amadurece, ela cria essa dependência dos pais emocionalmente, porque falta o encorajamento.
E nós precisamos também ter muito cuidado, pessoal, porque o maior inimigo do encorajamento é a ira, é a raiva, né? Então, se você estiver em um momento de ira, com raiva, né, esse seu sentimento, ele pode ser passado para a criança, né? Pode ser descarregado sobre o seu filho, porque isso acontece e acontece que a criança vai ficar revoltada com essa situação, né? Vai ficar revoltada e vai se voltar contra os pais. Então é preciso ter muito cuidado com essa questão, né? E diante disso, pessoal, é preciso ter muito cuidado com as palavras que a gente fala para a criança, né? Com o tom de voz, com a forma que você fala com a criança, porque dependendo da forma que você fala com a criança, vai exercer uma influência, né, sobre a reação da criança naquele momento. Vai afetar diretamente no comportamento dela. Então, procure falar de forma suave com o seu filho, né, de forma tranquila, porque assim você terá essa prática e fará toda a diferença na vida da criança. E outra palavra de afirmação também são as palavras de orientação, que é outro ponto muito importante, né? Porque é a orientação que vai guiar o seu filho, que vai ajudar ele a desenvolver, né, a sua moral, a sua ética. E as crianças necessitam dessa orientação, porque elas aprendem a falar ouvindo, né? Elas aprendem regras de comportamento em sociedade. Então, todas as crianças são guiadas por alguém e vocês, pais, precisam ser os guias dessas crianças, né, dos seus filhos. Mas vocês, pais, quando vocês não exercem essa função de guia das crianças, outras influências farão esse papel, né, como, por exemplo, a escola, a televisão, né, outros adultos e até mesmo outras crianças que são guiadas por alguém. E aí quando começa a surgir os comportamentos disfuncionais, né, a gente começa a se questionar, mas eu não ensinei dessa forma. E é exatamente aí onde mora o problema. O que às vezes você falhou de fato e que esse ambiente externo ensinou aquela criança. Por isso, desse cuidado, dessa atenção, dessa orientação, exatamente, né? Do que o seu filho está aprendendo e interpretando ali. Então, os pais, né, eles são o guia dessas crianças, né? Eles precisam orientá-las a todo momento, né? Porque a criança, ela vai aprender, né, na infância, primeira infância, com os pais. Né? Então, os comportamentos das crianças são aprendidos de primeira mão em casa, né? Então, é preciso ter muita cautela, né? E se preocupar mesmo com essa questão da orientação, né? Porque nós expressamos o nosso amor emocional para nossos filhos também através dessas orientações. E na maioria das vezes, pessoal, os pais, eles comunicam a mensagem certa, né? Porém, às vezes de maneira errada, quando eles falam de modo severo, né? Em um momento de ira. E essa mensagem dita dessa forma negativa, ela sempre terá um resultado negativo para aquela criança. Então, até mesmo para chamar atenção, é preciso você ter essa forma assertiva, né, de chamar a atenção dos seus filhos. E é importante também ressaltar que vocês, pais, alguns professores e pais que estão assistindo, começarem a observar também esse tipo de linguagem dos seus alunos, das suas crianças, porque às vezes essa forma, né, de lidar dentro de sala de aula, de expressar às vezes o momento que ali precisa ter atenção, que você está mais bravo, que a turma está desorganizada, qual que é a linguagem de amor que você está transmitindo? Porque ali numa turma você tem crianças, cada uma com uma interpretação, com uma forma de linguagem. Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa expressão, até porque, até mesmo entre os filhos,
Quem aí tem mais de um filho, se vocês forem observar, a linguagem de amor de cada um dos seus filhos, ela é diferente. Pode ter a mesma criação, mas cada um está interpretando e tendo uma forma de linguagem. Então, imagina, se nem dentro da sua casa, com todo o cuidado, essas linguagens, elas não têm ali, às vezes, um equilíbrio, cada um está descobrindo a sua forma de linguagem, imagina dentro de uma sala de aula. Então é importante aquela criança que chega, que te dá uma florzinha, o que ela está te contando? Que a linguagem de amor dela é o presente. É uma demonstração de amor. De amor, que daqui a pouco nós vamos falar também. Aquela que chega com a demanda do abraço, qual que é a linguagem do amor dela? É o toque físico. Então, começar a ter esse olhar diferenciado também nesse espaço de sala de aula. E a terceira linguagem do amor, né, dando continuidade, é o tempo de qualidade. É outro ponto muito importante, né, e precisa ser dito, porque o tempo de qualidade não é a atenção concentrada que você vai dar para o seu filho, né, atenção exclusiva que você vai dar para aquela criança. É preciso você olhar nos olhos da criança, isso ajudará o seu filho a se desenvolver, né? Porque esse olho no olho, ele ficou muito perdido. Hoje em dia, né, principalmente com a correria dos pais, com as tantas demandas que os pais têm, né, que a família tem no trabalho, né, em casa, então tudo isso ficou um pouco perdido, né? Então, a relação com o seu filho, ela precisa ser inteira, ela precisa ser intensa. E outro fator importante, porque muitas vezes os pais falam assim conosco, mas eu estou em casa com o meu filho, eu fico lá meio horário. E aí a gente vai procurar entender o que é esse estar em casa. O estar em casa, a mãe está cozinhando, a mãe está lavando roupa, a mãe está arrumando a casa, e a criança às vezes está lá no quintal, está lá no quarto, está no computador, no celular, porque hoje em dia, né, é confortável também esse uso tecnológico, porque as crianças ficam mais tranquilas. E aí eu estou em casa com o meu filho. Isso não é tempo de qualidade. O tempo de qualidade, ele pode ser meia hora, ele pode ser poucos minutos, mas você demonstrar que, olha, filho, a minha atenção agora é sua. O tempo é para o seu filho, né? Para a conversa de olhar no olho da criança. É disponibilizar, né, a sua presença, é demonstrar que você tem essa curiosidade, que você quer saber como que está o dia dele. Sim. Mesmo que seja, às vezes, na hora de dormir, porque aí nós vamos amplificar aquele momento. Você oferece o toque físico, você oferece o tempo de qualidade. Você vai ficar mais próximo do seu filho, né, no momento ali de dormir, de contar uma história para a criança. E vai ter a oportunidade de conhecer melhor como o seu filho está percebendo o mundo. Então, pessoal, tem que ter essa entrega, né? Não adianta, como a Priscila falou, você ficar conversando com o seu filho sobre a escola, né? Mexendo no celular ou fazendo qualquer outra tarefa que seja, né? O mais importante no tempo de qualidade não é o acontecimento em si, né, Priscila? Mas é o estar junto com seu filho, né? Fazendo algo com ele. Então, é preciso que você encontre tempo para ficar a sós, né, com cada um dos seus filhos, né? É primordial que você encontre esse tempo, né? Não é tarefa fácil, nós sabemos disso, né? Devido às várias demandas que todos os pais têm, que toda família tem, né? Não é fácil, mas é essencial, né? E esse tempo de qualidade, ele inclui também o contato visual, como nós já falamos, né? O contato do olho no olho, né? Até mesmo na hora de chamar a atenção do seu filho, né? Você colocar o seu filho na altura dos seus olhos, conversar com ele olhando nos olhos dele, né? E você vai passar uma confiança e o seu filho vai perceber que você se importa com ele, porque não é só nos momentos de dar amor, carinho, afeto que você demonstra esse amor, mas também nos momentos de correção,
né, nos momentos que você precisa chamar atenção, mas você pode fazer isso de forma positiva, através de uma conversa, né, de qualidade, de um diálogo aberto, né? Dessa forma também você estará mostrando o seu amor pelo seu filho. E muitos pais, eles utilizam esse contato visual às vezes de maneira negativa, né? E quando esse contato visual ele é usado de maneira negativa, isso faz com que a criança ela se sinta num momento assim desagradável, né? Ela vai entender que aquela situação ali, ela vai interpretar essa situação como uma desaprovação, né? Ela vai achar que tem algo de errado. Então, isso pode até destruir a autoestima da criança, né? Então, por isso o contato visual tem que ser positivo, até nos momentos de chamar a atenção da criança, né? E o tempo de qualidade, ele inclui também a conversa de qualidade, é o que nós já falamos bastante também, né? E é um ponto que o livro ressalta muito, que o fato de você conhecer essa linguagem do seu filho não é algo que garante que ele não vai ter um comportamento disfuncional, que vai evitar uma birra na adolescência, que vai evitar alguma discórdia. Não. Isso são coisas que realmente acontecem enquanto seres humanos, né? Agora, quando a pessoa, a criança, o adolescente, ele tem essa referência do ser amado, ele sabe que aquele momento ali de desavença, de discórdia, ele foi no sentido positivo. Sim. Por isso que o chamar a atenção também é necessário, nessa firmeza, mas nesse contato de que, olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E é para você perceber o que você está errando. Então, até mesmo nesses momentos, a gente precisa demonstrar com firmeza e amor o motivo daquele momento. Sim, e essa conversa de qualidade também é quando você revela, vocês enquanto pais, né, revelam algo da sua vida, da sua história para os seus filhos, né, e fala de diversos assuntos, sobre os assuntos morais, né, espirituais, éticos, sobre qualquer assunto, né? E é através também dessas conversas de qualidade que você vai ensinar o seu filho, né, a dialogar. É através de conversa que ele vai aprender a dialogar, a se comunicar, né? Ele vai aprender a conversar e falar sobre o mundo. É através das conversas que você tem com o seu filho, né? E é falando de você que seu filho irá aprender a falar dele também. É nesse compartilhar de pensamentos e sentimentos que a criança vai aprender a se comunicar e ter um sucesso, né, nos relacionamentos futuros, na vida dela. Ter segurança, né? Ela vai aprender a processar também seus pensamentos. Ela é tão importante, essas conversas saudáveis com a criança, independente da idade. Sim. Né? Independente da idade, até mesmo quando o bebê, né? Criança, pela forma que você conversa com ela, já entende, né, o que você quer dizer ali naquele momento. Por isso, pessoal, é tão importante as conversas saudáveis com a criança, independente da idade, né? E atualmente, nós percebemos também, e nos deparamos muito, né, meninas, no nosso trabalho, sobre a questão de crianças que têm essa dificuldade, né, de transmitir, né, de demonstrar os seus sentimentos, né, o que elas estão pensando. E infelizmente, nós nos deparamos com isso porque a criança, a principal razão, né, que leva os jovens, por exemplo, a se envolverem com drogas, a ter atitudes inadequadas, né, é essa falta aí de conversa que talvez os pais não tiveram com essa criança, né, principalmente na questão de alertá-la sobre isso. Ou se teve essa conversa de uma forma negativa, frustrante, sim, né, enquanto uma imposição. E aí também não acontece de forma funcional. Então a gente tem que ter o cuidado, porque ao invés da gente dar uma orientação, a gente instala um trauma.
Então nós vamos mudar de problema. E aí quando o pai fala, mas eu sempre falei, eu sempre expliquei, mas qual que foi a forma que você falou? Como que você apresentou essas questões para o seu filho? Foi com julgamento, foi com críticas, porque tudo isso está dentro dessa linguagem de amor. Então, às vezes aquele filho, ele ouviu sim o pai falando várias e várias vezes, mas a forma que aquele pai falava não era a forma que ele compreendia que ele estava sendo amado, que era uma forma de chamar a atenção enquanto um bem para ele, mas sim enquanto uma provocação. E também quando ele faz no tom de proibição, né? A proibição leva o adolescente a querer ir lá e provar. Então tem que ter muito cuidado com o tom de proibição. Sim. Então, pessoal, diante disso, é possível, né, a gente perceber a importância das conversas de qualidade, do diálogo, né, e a importância da comunicação assertiva, né, com os seus filhos, com as crianças. Então, é muito importante que vocês reservem um tempo para cada filho, né, porque com isso você estará criando memórias que permanecerão para o resto da vida, né, do seu filho. E as memórias saudáveis e motivadoras, elas ajudarão a criança a manter equilíbrio, né, estabilidade e a felicidade do filho por toda a vida. E quando a Jaqueline diz desse tempo para cada filho, é importante vocês perceberem, porque às vezes quando se tem 2, 3 crianças, é muito tumulto, é agitado, e a gente pensa, não, mas eu estou com os meus filhos. Cada um tem um tanque emocional ali para ser abastecido. Então, cada um tem uma demanda diferente de amor para você, né? E que você precisa, dentro desse seu tempo, filtrar e denominar, olha, agora eu estou com a Jaqueline, agora eu estou com a Graciela, e o momento o qual estamos a família juntos, que também é importante. Então, não deixe esse tempo para depois, disponibilize um pouquinho do seu dia para cada um dos seus filhos. Às vezes é horário diferente de estudar, um filho estuda de manhã e o outro à tarde. No momento do caminho para a escola, você disponibiliza o seu tempo ali para aquele filho. À tarde você vai disponibilizar o tempo para o outro filho. Então, isso é muito importante. Cada momento com o seu filho é precioso, né? Então é muito importante que você realmente se esforce e tente achar esse tempo para ele. Agora eu vou passar a palavra para a Graciela. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar para vocês da 4ª linguagem de amor, que são os presentes. Dar e receber presentes é uma expressão universal, né? E o presente ele pode se tornar uma coisa única, especial, tanto no momento que ele é recebido, quanto muito tempo depois, né? Às vezes passa anos e a criança guardou aquele presente, o adolescente guardou aquele presente porque foi algo muito especial, muito significativo na vida deles, né? Só que para falar a linguagem de amor do presente, é necessário que os pais usem todas as outras linguagens, porque o presente em si sozinho, ele não faz isso, né? Por quê? Porque o tanque da criança ele precisa estar cheio. E para esse tanque estar cheio, os pais precisam tocar os filhos, eles precisam falar palavras de afirmação, eles precisam dar tempo de qualidade para eles, eles precisam fazer atos de serviços para eles. Tudo isso junto com o presente é que vai fazer do presente algo especial, uma expressão de amor, e não simplesmente um objeto que está sendo dado a eles, né? E aí, o que é a graça de dar um presente, né? Presente, dar e receber presente é uma coisa que acontece universalmente. Mas a palavra presente, ela vem do inglês gift, que por sua vez tem origem no grego, charis, que significa o ato de dar, a graça de dar imerecidamente. O que é isso? Quando você dá um presente, você não dá porque a criança fez alguma coisa.
Você não dá porque você quer que a criança faça alguma coisa. Quando você dá para que ela faça alguma coisa, isso é suborno. Ah, filho, se você fizer a tarefa de casa, você vai ganhar isso. Se você ajudar a mamãe, você vai fazer isso. Não, isso é suborno, isso não é um presente. Ou se você fala, ah, você vai ganhar isso porque você teve um bom comportamento. Isso também não é presente. Isso é um pagamento pelo que a criança fez. Então, ato de dar imerecidamente, não é porque ela merece, é porque você quer dar algo para ela. É a sua expressão de amor para com aquela criança. Né? E a criança, quando ela sente, né, que você está fazendo isso de uma forma errônea, né, que é trocando por algo, né, tentando subordinar ela ou tentando fazer um pagamento, ela vai perceber, ela vai sentir. E aí ela não vai ter o seu tanque de amor preenchido. Né? Se o tanque daquela criança é presente, aquele presente tem que ser muito significativo. Não pode ser troca, senão ela percebe isso e o tanque dela se esvazia. Né? Então, o que acontece? Quando a criança não demonstra interesse por um brinquedo, por um presente, né? Ou quando ela ignora um presente, o que está acontecendo? Significa que o tanque dela está vazio. Né? Os pais não estão dando da forma correta aquela linguagem de amor para os seus filhos. Então, o que os pais podem fazer? Eles podem obter o máximo no ato de dar. O que é obter o máximo no ato de dar? A graça de dar um presente, ela não tem nada a ver com valor monetário, com onde foi comprado o presente, com o tamanho do presente. Ela não tem a ver com isso. Tem a ver sim com o significado. Então, o que os pais podem fazer? Ah, o filho está precisando de um uniforme novo na escola. Pega esse uniforme, embrulha, faz um pacote bem bonito e entrega na hora que tiver todo mundo junto. Entrega na hora do jantar, faz uma forma criativa. Por quê? Toda criança já deve ter ouvido, né, alguns avós falar assim, ah, quando eu era criança eu ganhei uma maçã e fiquei muito feliz. Ah, eu ganhei um chinelo porque eu não tinha chinelo. Ou seja, ele faz algo necessário se tornar importante. E aí a criança aprende que o presente não é só uma coisa de luxo, só um desejo, mas que também as necessidades são presentes. E são presentes dados com muito amor. Isso ajuda a criança também até na hora de receber presentes de outras pessoas, né? Às vezes a gente vê crianças recebendo um presente e fazendo aquela cara de desprezo, né? Então, quando você faz isso, a criança aprende a receber todos os presentes com gratidão. Assim como também tem crianças que às vezes recebem um brinquedo, algo que realmente tem ali embutido um sentimento emocional e que os pais, com o decorrer do tempo, às vezes aquele brinquedo já quebrou, já está velho, vão lá ou colocam no lixo, fazem doação do brinquedo sem a permissão do filho, o que gera essa frustração devido que não foi simplesmente um presente, foi aquela pessoa especial que me deu, então eu gostaria de ter guardado. E aí quando a gente tem uma conduta dessa, a gente está invadindo o espaço do nosso filho, o que também é desrespeitoso com eles. Então, o presente que você vai dar para o seu filho, não precisa todos os presentes serem presentes educativos ou de necessidade, mas tem que atingir um alvo positivo na vida da criança. O que é atingir um alvo positivo na vida da criança? Ela aproxima pais e filhos, ela gera criatividade na criança, né? Então tem que ser algo que, lembre sempre disso, que traga coisas positivas para a criança, né? E o que acontece quando a gente dá presente de maneira errada para as crianças, né? Muitas vezes o dar de maneira errada é quando você tenta cobrir uma deficiência, né? Ou seja, você não está dando as outras linguagens do amor, não está enchendo o tanque do seu filho, aí você tenta compensar com presentes. Isso é uma maneira errada de presentear.
E geralmente, quais são as razões que levam os pais a fazerem isso? Primeira coisa é quando eles vivem em lares problemáticos. Eles não aprenderam a interagir, eles não aprenderam a criar esse laço emocional, então eles vão ter dificuldade de fazer isso com seus filhos, né? Outra coisa é quando os pais não têm um conhecimento sobre a criança, sobre essa questão emocional, né? Então eles ficam um pouco perdidos e aí tentam compensar com presentes. Falta de tempo, né? Acontece muito, os pais não ter tempo, então tentam compensar com presentes. A ausência, hoje em dia, isso acontece muito, né? Os pais trabalham fora, muitas mães, mais da metade das mães trabalham fora, passam muito tempo longe da criança e aí, por sentirem culpa, tenta presentear. Né? Recompensa com presente. Isso é uma forma errada também. E outra coisa são pais separados. Isso acontece também. Aquele pai ou mãe que saiu de casa, às vezes ele tenta até comprar o carinho do filho com presentes. Ou porque não sente que o filho gosta dele como gosta do outro, ou porque sente culpa de ter saído, de ter abandonado, né, às vezes a família ou o filho. Então tentam compensar com presentes. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando a criança cresce, ela pode crescer materialista, ela pode crescer egoísta. E ela, no momento que o pai faz isso, ele gera um conflito com aquele que cuida do filho. Por exemplo, às vezes um dos pais tem mais condições financeiras. E aí ele não é aquela pessoa que fica com o filho, com a guarda do filho. Então quando o filho vai para casa, enche ele de presentes caros, leva para passeios. Aí quando chega em casa não tem isso. Aí gera um conflito com aquele que cuida. Só que esse conflito lá no futuro vai se reverter contra aquele que deu os presentes. Por quê? Porque lá na frente eles vão entender o quê? Ah, meu pai não me amava, ou minha mãe não me amava. Eles tentaram me comprar. Né? Eles vão entender que aquilo era um suborno, que aquilo era uma forma, uma troca. E aí não é bom para a criança. Né? E o outro problema, né, que acontece de dar presentes errados é o excesso. Né? Às vezes os pais dão presentes em excesso, dão carinho em excesso, dão tudo em excesso. Só que o que acontece? O quarto da criança parece uma loja desorganizada. E aí o brinquedo, ele perde o significado. Porque a criança não dá conta nem de brincar com tanto brinquedo. E aí não faz sentido mais aquilo que ela ganha. Porque ela não tem um valor, né? Tanta coisa ali que ela se perde. Né? Então... E através de todo o excesso, existe uma falta, né, Gra? Sim. Então, para suprir alguma outra coisa, eles querem recompensar, né, com esses presentes. E aí as crianças acabam ficando insensíveis depois aos presentes que ganham, né? Então a gente tem que fazer do presentear um ato significativo. Para isso a gente precisa de algumas diretrizes. Quais são elas? Primeiro, esse presente tem que ser uma expressão genuína do amor dos pais, né? E não ser pagamento nem suborno por uma atitude, né? Vocês já falaram nas outras linguagens, independente se a criança teve um bom ou mau comportamento, eu estou te dando porque eu quero te dar isso, não porque você fez ou não fez alguma coisa. Outra coisa importante, a não ser datas de aniversários e Natal, escolhe junto com o filho, né? Deixa ele escolher o presente que ele quer, deixa ele dar a opinião dele. Por quê? Porque você está ensinando ele a ter opinião própria, né? A ter uma formação de opinião no futuro, a saber depois o que ele vai vestir, o que ele vai ouvir, o que ele vai comer, né? Então você já está ensinando desde criança quando você deixa seu filho escolher um presente. Outra coisa, cuidado com as propagandas, né? Não compre um presente levado por uma propaganda. A propaganda vai ali, ela vai entrar na cabecinha da criança, a criança vai querer aquele brinquedo, mas aquilo ali é só na hora. Será que depois ele ainda tem o desejo daquele brinquedo? Ou foi só porque persuadiu ele ali naquele momento? Foi um impulso. Foi um impulso.
né? Então, cuidado com as propagandas, não compre por isso. Sempre olhe o que a criança realmente deseja. Outra coisa importante, eu conheço meu filho, será que se eu comprar esse brinquedo ele vai durar um dia? Né? Será que se eu comprar esse brinquedo ele vai ter uma empolgação para brincar com ele por mais de um dia? Então eu tenho que pensar em tudo isso, inclusive se eu tenho condições financeiras de dar esse presente. Então, mas sempre escolher uma coisa que a criança realmente deseja é sempre uma boa escolha, né? Então, outra coisa muito importante também é não fazer só o que o filho quer, né? Não dar só o que ele quer. A gente precisa dar o que ele precisa, o que ele necessita, né? Para que isso seja realmente uma forma genuína de amor. E aí a gente tem que fazer o quê? Servir a criança também conforme a idade dela, né? O que acontece? A criança, quando ela é mais nova, ela não tem noção de valor de presente, ela não tem noção se o presente foi comprado numa loja cara ou se ele foi encontrado ali na rua. Então, às vezes você acha uma pedrinha com formato diferente, uma cor bonita, aquilo pode se tornar um presente. E a criança que tem como expressão de amor os presentes, ela vai ficar muito feliz quando ela ganha um presente. É diferente. E tem um significado, né? Tem um significado, ela fica ansiosa, ela dá gritinhos, ela quer abrir, ela fala do embrulho, ela agradece, ela abraça e principalmente ela guarda num lugar especial. Né? Ela tem um lugar especial para cada brinquedo, ela quer mostrar para os outros aquilo que ela ganhou. Por quê? Porque aquela é a forma mais forte dela sentir o amor. Então, a Priscila falou isso agora há pouco, a importância de não se tirar um brinquedo da criança, principalmente, gente, o que acontece? Às vezes na hora da ira, o pai vira e fala assim, eu não devia ter te dado isso. Ou quebra aquele brinquedo. O que ele está falando para essa criança? Eu não devia ter te amado. Eu errei quando eu te amei. É isso que a criança entende. Então, é muito importante que se expresse da forma correta. E a última linguagem é o ato de servir. O que é o ato de servir, gente? O ato de servir, os pais, a gente já nasce, né, com uma predisposição para servir. Servir é uma coisa que não é fácil, né? Demanda tempo, demanda uma estabilidade emocional, demanda um estado físico, uma saúde, né? Então, a partir do momento que você sabe que você vai ser pai ou mãe, é como se você assinasse um contrato, né, de no mínimo 18 anos, né, onde você vai ter que trabalhar de forma integral, em tempo integral e ainda com uma observação de tempo reserva ilimitado. Isso é servir enquanto pais. E aí uma coisa importante, né, que as meninas já tocaram nesse assunto, a quem eu vou servir? Primeiramente, ao meu cônjuge. Muitos pais pensam que a pessoa mais importante do núcleo familiar são os filhos. E não é. Quem veio primeiro? Foi o casal ou os filhos? Quem veio primeiro foi o casal. Então, quem que tem prioridade ali é o casal. Mas por quê? Porque se o casal está bem, o filho também está bem. Se o casal está mal, o filho fica mal. Então, primeiro eu olho para o meu cônjuge, primeiro eu sirvo o meu cônjuge, depois eu sirvo meus filhos. Porque dessa forma eu estou dando para eles uma base, né? E se eu faço isso com o meu cônjuge, o que acontece? Ele também me ajuda, né? Ele também vai me dar apoio para que aquilo aconteça de uma forma adequada com meus filhos. E aí a gente, como pais, somos exemplos, né? Então, como que a gente vai ensinar um filho? Através do nosso exemplo. Então, eu vou ensinar um filho, como eu disse agora há pouco, também através da idade. Por exemplo,
Um filho de 4 anos, eu posso até dar comida na boca dele, mas um de 6, será que eu preciso dar comida na boca dele? Um filho de 6, eu posso até ainda ajudar a arrumar a cama, mas um de 8, eu preciso ajudar a arrumar a cama? Então, os atos de serviços, eles têm um objetivo, que é o quê? Eu ensino meu filho, eu sirvo a ele naquilo que ele não consegue fazer, para que depois ele aprenda a se servir e a servir os outros. O que é diferente de viver o tempo todo em função dele, né? Situações, às vezes, simples, que a gente observa muito. Fotos, às vezes, de perfil, coisas assim. Sempre tem as fotos das crianças, né? Em qual momento que tem uma foto sua? Em qual momento que tem uma foto com o seu companheiro, com a sua companheira? Começa a ficar tudo em função das crianças. E as crianças estão percebendo isso de uma forma disfuncional. Eles se tornam o centro, né, das atenções. E não é por aí também. Aí o que se deve fazer? Eu faço com amor para o meu filho aquilo que ele necessita, não o que ele quer o tempo todo. Mas a grande diferença, já que a linguagem dele é atos de serviço, o que é? Eu faço com muita amorosidade, porque muitos pais começam a achar que é uma escravidão, né? Cozinhar todo dia, acordar a noite inteira para cuidar de filho. E se ele vê isso como uma escravidão, não como um ato de amor, o que eu estou passando para o meu filho se essa é a linguagem de amor dele? Né? Então eu preciso ter esse cuidado de fazer o que ele necessita de forma amorosa. Mas a grande chave é, ele vai me pedir, ele vai me demandar. E aí a forma como eu vou reagir a essa demanda é que vai fazer diferença. Sim. Né? Se eu não posso atendê-lo, mas eu falo com carinho, se eu falo, né, de uma maneira correta, eu estou enchendo o tanque dele. Mas se eu nego, se eu falo com ira, eu estou esvaziando o tanque dele. Então, é muito importante a forma como eu reajo às demandas desse filho. E aí eu posso ensinar também através de ações sociais, né? Por quê? Porque ele está aprendendo o ato de servir não só ali no núcleo familiar, mas ele depois vai servir outras pessoas na vida. E receber pessoas em casa também é um bom exemplo para ensinar os filhos a servir, né? A servir e a compartilhar. E tomarem muito cuidado com isso. Como eu reajo? Porque em vez de encher o tanque, eu posso estar destruindo. Eu posso estar causando um trauma na criança se eu vejo esse ato de servir, que talvez seja o mais difícil, como uma forma cansativa, de escravidão, de obrigação. E também tomar o cuidado, porque criança pequena é muito fácil subordinar elas, né? Eu faço subornos assim, se você não parar de chorar, eu não vou te dar mamadeira, né? Se você ficar fazendo isso, eu não vou fazer isso para você. Então é muito fácil cair nessa armadilha quando se é criança, né? Quando a criança é pequena. Então mais um motivo para ter esse cuidado na hora de reagir, né, a uma demanda. E um último ponto é aqueles pais que querem dar autonomia para os filhos, né? Eles querem que os filhos sejam autônomos, que eles consigam tudo sozinhos. Cuidado, porque se a forma de linguagem do seu filho é atos de serviço, ele não entende isso como um encorajamento, ele entende como meu pai não me ama, porque ele não me ajuda. A criança não quer aquela coisa física ali, às vezes consertar uma bicicleta. Consertar é só um detalhe, ele quer o pai ali, mostrando que ele ama ele, que ele está fazendo algo por ele. É a presença, né? A presença. Então, tanto no presente quanto no ato de servir, é importante todas as outras linguagens. É importante que elas caminhem juntas, que elas estejam presentes todas juntas. Bom, gente, essas então foram as 5 linguagens de amor. Eu agradeço a presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha servido, né,
para o aprendizado de vocês, né? A gente vai disponibilizar o livro, então não deixem de ler, porque tem muito mais informações ali, né? Gratidão por essa oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.